Agora, quando Deus falou isso para Abraão? Em que momento? Nós não sabemos. O fato é que ele recebeu a ordem de sair de casa, sair da sua casa e da sua parentela, sem saber para onde ia. E ele obedeceu. Quando Deus disse, olha, é para Canaã, nós não sabemos ao certo. Foi quando ele estava arrumando as coisas, já saindo, no portão de casa? Foi depois que ele pegou a estrada, depois de alguns dias? E uma única estrada talvez, sem saber para onde ia? Eu pego essa estrada e quando ela virar para a direita, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, para onde eu vou? Ele não sabia, mas Deus revelou num dado momento, ó, você vai para Canaã. Ele não sabia para onde ia, e Deus então revelou. E outra coisa interessante também, ele conhecia Canaã? Não conhecia. Deus explicou o que ele iria encontrar em Canaã? Não explicou. Deus falou se Canaã era uma terra boa ou não? Deus não falou. Deus não deu explicações. Ele saiu e foi para lá sem conhecer o lugar e, a princípio, sem nem saber que aquele era o destino. Mas ele, pela fé, obedeceu e foi. Então, quem é o homem de fé? O homem de fé é aquele que obedece, mesmo quando não tem todas as informações. Bom, a obediência da fé é assim. A pessoa obedece sem ter tudo explicado. Que exemplos nós podemos ter para nós hoje de ordens que Deus dá e que nós temos que obedecer e que Ele não explicou o porquê? Tem alguma coisa assim na Bíblia que Ele manda a gente fazer e nós não entendemos ao certo porquê e a gente tem que fazer? Quer ver uma que é muito comum, que dá briga em tudo quanto é lugar? A proibição de mulher ser pastora. Por que não pode? Por quê? Mulher não tem capacidade? Mulher não tem inteligência? Mulher não sabe fazer um sermão, visitar uma pessoa, instruir, ser uma mestra, não sabe? Sabe. Tem muita mulher que sabe mais do que muitos homens. Por que não pode? O apóstolo Paulo fala que é porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e porque Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Mas não está, essa explicação não é uma explicação que satisfaz muito. Satisfaz? Todo mundo fica, tudo bem, está explicado, só que não é uma explicação que esclarece plenamente a questão. Mas, e aí é claro, um monte de gente fala, não, isso aqui é machismo, então chuta fora. Nós temos que obedecer mesmo sem entender. Nós obedecemos, explicamos o que Paulo explicou, as pessoas falam, mas isso aí não é explicação, é o que tem e a gente obedece. Outro exemplo, por que é proibido largar a esposa e casar com outra? Por quê? Se a pessoa não está feliz, não está feliz. É terrível o sofrimento. E se casando com outra, tudo está certo, tudo dá certo, é uma bênção, é uma alegria, uma realização muito grande. Por quê? Não pode. Por quê? No passado, Abraão teve a esposa e a escrava. Por que não pode continuar tendo duas? 3, 4? Por que não pode? Vou casar certinho, não vou trair ninguém, vou casar direitinho. Por que não pode mais? Porque antes Deus tolerava isso e agora Ele fala, não, isso não pode mais. Nós não entendemos muitas coisas e nós obedecemos. Por que nós temos que orar sem cessar, mesmo sabendo que Deus não muda suas ideias? Por quê? Deus muda suas ideias? Deus muda seus planos? Deus muda o que Ele decidiu fazer lá na eternidade? Não. Por que nós temos a ordem de orar? Se Ele não muda nada. Ele já tem seu plano fixo e não vai mudar. Se Ele mudar, ou Ele muda para melhor, ou Ele muda para pior. Não tem mudança de outro jeito. Todas as mudanças são ou para melhor ou para pior. Todas. Quando eu mudo para melhor ou para pior.
Se eu mudo de ideia, eu mudo para uma ideia melhor ou para uma ideia pior. Dá para acontecer isso com Deus? Mudar para uma ideia melhor ou para uma ideia pior? Não dá, porque as ideias dele são perfeitas. Então, por que a gente tem que orar se a nossa oração não vai mudar o plano dele? Por quê? Ele explicou? Não. Ele só falou o quê? Orai sem cessar. Então eu obedeço sem entender. Essa é a postura do homem de fé. Por que eu tenho que evangelizar? A Bíblia manda evangelizar. E fala que as pessoas que serão salvas foram eleitas desde antes da fundação do mundo. Por que eu vou ter que evangelizar então? Se Deus já definiu quem Ele vai salvar. Por quê? E a ordem é, você tem que evangelizar. Por quê? São ordens que Deus dá e que nós não sabemos ao certo o motivo dessas ordens. Mas Deus quer que seja assim, então nós fazemos o quê? Obedecemos. Nós obedecemos sem entender. Nós cremos que Ele diz a verdade, cremos que o que Ele fala está certo e nós obedecemos sem saber o motivo. Nós obedecemos. Por quê? Porque nós agimos por fé.